Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom demais. Estamos juntos para mais uma semana aqui no Religados Podcast. Satisfação demais de estar contigo para mais essa programação. Bom demais mesmo. Podcast Religados, né? Todas as semanas nós entramos no ar. E hoje é um daqueles assuntos, gente, fundamentais. Um assunto extremamente importante demais. O assunto que nós vamos debater, na verdade, pensar, refletir nesse momento, nesse episódio de hoje. O tema de hoje é um tema que, comigo ou com você, é algo que a gente sempre pensou. Ainda que a gente possa, às vezes, achar que não devemos refletir sobre isso, mas é uma reflexão fundamental, importante, e um dia você já pensou sobre isso, e talvez você assistindo a esse episódio de hoje, você esteja até tentando responder essa pergunta. Quando devo perdoar? Então é o tema que nós vamos pensar no Religados, no podcast de hoje, no episódio de hoje. Quando devo perdoar? E o convidado de hoje promete, viu? O convidado de hoje é top. Minha querida Célia, bom demais estarmos juntos. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia para você, internauta, que está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu convido a vocês a estarem conosco, participando de todo esse episódio. Você já sabe, fica conosco, deixa o seu curtida. Você que ainda não fez sua inscrição, se inscreva no canal, adicione o sininho, porque toda vez que tiver algo relacionado ao podcast Religados, você vai ser convidado a estar participando, ok? Hoje é um assunto bem legal, um assunto bem importante, que para mim é essencial na nossa vida, viu, irmão Bosco? É um assunto que todos são necessários, se faz necessário compreender a importância do assunto de hoje, né? Então, eu acredito que vai ser um tema muito bom, muito proveitoso para a nossa vida. Então, fica conosco, sejam todos muito bem-vindos. Manda o link para os seus contatos, convida as pessoas para estar participando desse episódio, estar ouvindo, assistindo, estar compartilhando, estar deixando as suas curtidas, que é algo que nem todo mundo tem o hábito de fazer, irmão Bosco. Ao assistir alguma coisa, deixar a sua curtida. É algo tão simples, mas que é muito importante para o Religados, não é isso, irmão Bosco? Exatamente, Célia, exatamente. Então, nós temos a grata satisfação, a alegria de mesmo de recebermos nessa noite aqui nos estúdios do Religados Podcast, ele que foi o nosso primeiro convidado. O Religados Podcast vai completar quase, já estamos às portas de completarmos 2 anos da existência do Religados, e no segundo episódio, o primeiro convidado externo foi ele que está de volta hoje aos estúdios do Religados, o nosso querido Gesiel Marcos, né, irmão Gesiel Marcos. Gesiel, que é psicólogo clínico, né? Uma pessoa de alto gabarito para falar sobre o tema de hoje. Tá certo? Então, satisfação demais de recebermos Gesiel, meu querido. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bosco, satisfação estar aqui, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão aí nos acompanhando, né? Do outro lado da tela. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Esse programa que tem levado de maneira muito importante, né? De maneira muito séria, temas relacionados à palavra de Deus, a questões da religião. Então, eu me sinto muito à vontade em estar aqui e hoje, sobretudo, para falar sobre perdão, né? Algo que a gente precisa pensar todos os dias, porque a todo momento a gente está tendo que liberar algum tipo de perdão, a gente está tendo que se relacionar, e se relacionar envolve perdoar, né? Exatamente, exatamente. Então, já está aí. O episódio de hoje promete muito esse bate-papo aqui com o nosso querido Gesiel Marcos, que eu repito, é um psicólogo clínico de alto gabarito, de muito conhecimento, tem experiência, tá certo? Então vai ser um episódio muito bom mesmo aqui no Religados de hoje, tá certo? Então, como a Célia já falou há pouco, antes de nós começarmos então esse bate-papo com o Gesiel, como a Célia já falou, nós fazemos parte então do podcast Religados, então não deixe de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito no canal Religados Podcast, se inscreva, tá bom? Tá aí ao lado da tela, justamente, a telazinha aí tá justamente a logomarca do nosso canal. Então você vai no YouTube, digita Religados Podcast, quando você vê essa logomarca aí, com esse nome, você então faz sua inscrição, se você ainda não fez, em nosso canal. Dê seu like, tá certo? Dê seu joinha, porque uma das questões do like, do joinha na transmissão, nessa transmissão,
é porque o algoritmo do YouTube compreende que o assunto é importante, é relevante, mediante a quantidade de curtidas, de joinhas. Então, não deixe de dar sua curtida, não deixe de dar seu like, porque esse assunto consideramos, sim, muito importante, tá bom? Não deixe de compartilhar essa transmissão. Uma transmissão como essa, um assunto como esse, uma resposta que nós teremos aqui nessa noite a essa pergunta: quando devo perdoar? Não é? Então é um assunto que há de convir, meus queridos, muito importante. Então não deixe de compartilhar essa transmissão, faça isso que é muito bom. E também você pode nos seguir no Instagram, né, Célia? Sim. Siga-nos no Instagram. Afinal de contas, o Instagram sempre está sendo movimentado, o Instagram do Relegados. Sempre, quando temos uma transmissão como essa, logo em seguida, 1 ou 2 dias depois, temos cortes relacionados ao assunto que estamos tratando hoje, por exemplo. Então, a partir de quarta-feira, teremos os cortes das falas de Gesiel. Então, não deixe de se inscrever, né, de nos seguir, na verdade, em nosso Instagram. O mesmo nome, Relegados Podcast, a mesma logomarca. Então siga-nos no Instagram, que será bom demais. Meu querido Gesiel, então satisfação demais de estar com você aqui nesse bate-papo de hoje. E aí, Gesiel, vamos começar justamente por aí, né? A gente pensou num tema específico para começarmos o debate, o bate-papo, o assunto. E aí pensamos, quando devo perdoar? Então, nos responda, Gesiel, se há um tempo para que nós possamos perdoar, se há um momento de escolhermos o perdão e por aí vai. Fica à vontade. É uma boa pergunta para a gente começar, né? E eu já diria de cara que sempre, né? Quando devo perdoar? Sempre, não é? Porque o perdão, ele não é apenas um conselho moral, não é? Ele é algo que faz parte, não é, do nosso bem-estar. Quando a gente pensa no perdão a partir de uma perspectiva do psicológico, né, a gente vai ver que a falta dele, a ausência do perdão, vai causar alguns danos à nossa estrutura psicológica, não é? Uma vez que a gente guarda um ressentimento, uma vez que a gente tem uma questão mal resolvida com o outro, com alguém, né, aquilo vai ser absorvido pela nossa mente como um agente estressor, ou seja, algo que está nos desregulando, né? As nossas emoções, então, serão afetadas. De maneira que, quando nós temos algum tipo de conflito com o outro, e isso é muito comum que aconteça, né, nos relacionamentos, né, quando a gente está num conflito com o outro, a nossa mente ela entende que nós estamos debaixo de um agente estressor e de uma ameaça, né? E quando o cérebro percebe que nós estamos debaixo de uma ameaça ou sobre a iminência de um conflito, de algo que pode vir a nos perturbar, ele automaticamente ativa os nossos recursos de sobrevivência, né? Então, o cérebro ele vai o quê? Atuar para tentar nos proteger dessa emoção mal elaborada, né, que ele entende como um agente ameaçador, como um agente ali que pode comprometer a sua saúde. Então ele vai começar a querer se proteger dessa mal elaboração. E quando ele tenta se proteger, vai gerar o quê? A ansiedade, né? Então, enquanto nós não conseguirmos reorganizar o conflito com o outro dentro de nós, vai ficar uma questão mal resolvida lá, a qual o cérebro vai entender como um agente ameaçador, como um agente estressor. E tudo aquilo que vem nos estressar, ele entende que precisa se proteger. E aí, quando ele entende que precisa se proteger, nós começamos a perder o sono, a ansiedade aumenta. Isso pode desenvolver doenças psicossomáticas, como gastrite, não é? Queda de cabelo, depressão, enfim. Então, são inúmeras as consequências, né, do fato de não liberarmos perdão para alguém, né? Como também aquilo que a gente não elabora acaba retornando para nós, né? O Freud, na sua teoria psicanalítica, ele vai falar sobre isso, né? O conflito não elaborado
vai retomar, retomar em minha vida de alguma forma. Ou seja, nas minhas relações, de maneira geral, eu vou ter algum tipo de dificuldade, seja no trabalho, seja nas minhas relações, eu vou criar algum tipo de bloqueio, eu vou ficar armado contra qualquer situação que possa parecer perigosa. Enfim, é o trauma que não foi digerido. Então, assim, o tema ele é muito amplo, né? Então, o perdão ele vem com essa abrangência aí, inclusive, né, aqui a gente está falando no âmbito da neurociência, né, que quando nós temos uma emoção mal resolvida, o nosso cérebro ele fica em alerta, né? Então, mas a gente também pode pensar nas perspectivas da psicologia em si, né, que o perdão ele faz parte de um processo em que nós precisamos reorganizar o outro dentro de nós, né? Aquele outro que nos afetou e que de alguma maneira nós não soubemos lidar com aquele conflito, né? Então, quando nossas relações elas estão prejudicadas, quando nossas relações elas estão em conflito, né, a tendência é que nós nos desorganizemos de alguma forma, né? Nós nos desorganizemos. Então, um dos pontos do perdão é muitas vezes a gente entender o quê? Que para perdoar precisamos entender que numa perspectiva da psicologia, muitas vezes a pessoa não perdoa porque ela acha que se perdoar o outro, ela está sendo injusta com ela mesma, né? Então, eu sofri o dano. Então, não tenho que perdoar porque eu vou estar sendo injusto, eu sofri o dano, eu fui prejudicado. Só eu sei o que eu passei. Né? Só eu sei o que eu passei, eu sei a dor que eu estou sentindo, como é que eu vou deixar de graça, né, essa questão por outra? Ele causou o que causou em mim, eu vou deixar de graça? Não. Então, muitas vezes, dentro do âmbito da psicologia, a dificuldade de perdoar, ela vem de não querer ser injusto consigo mesmo. Entende? Então, eu não perdoo o outro porque, não, ele está errado e eu estou certo. E ele me causou um dano, né? E se ele me causou um dano, eu não posso liberar ele desse dano, né? Sendo que, na verdade, essa pessoa que está presa no dano, né? Ela mesma que acabou se emaranhando aí, né, nessa confusão e nesse conflito. Então, nós podemos dizer assim, que a falta de perdão, então, não tem a ver com o outro, mas comigo, sou eu que tomo a posição independente da situação do outro, é por aí? Sim, exatamente. Isso falando psicologicamente, e se nós levarmos isso para o lado espiritual, biblicamente falando, é o mesmo contexto? O que é que você pode trazer para nós assim? O mesmo contexto, né? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, os evangelhos, nós vamos entender que nós somos perdoados, né? Então, incondicionalmente. Incondicionalmente, exatamente, né? Cristo se entrega pelo agressor, né? Pelo ofensor, né? Então, só quem tem a consciência de que foi perdoado é que consegue perdoar, né? Então, de tabela, nós não devemos negar o perdão. Se fomos perdoados por Cristo, né? Por que não vamos perdoar também o nosso irmão, não é verdade? Então, a gente vê lá Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, né? Efésios 4:32, né? Eu anotei esse versículo aqui exatamente para mostrar como que aqueles que andam no caminho da graça, né, devem também ser, né, agentes de perdão e de amor. Eu estava conversando com uma determinada pessoa, inclusive da lição que teve na última lição que teve na escola bíblica, e a pessoa disse assim, mas aí eu também não sou besta, não. Já perdoei 1, 2, mas 3, 4 vezes já é demais.
Não, aí eu não sou besta. Se a pessoa nem se arrependeu, e eu sou obrigada a perdoar, não. Não sou não obrigada a perdoá-la, não, que ela não me pediu perdão. E aí? O que é que pode se falar nessa situação? É exatamente aquele conceito, né? Eu vou estar sendo injusto comigo mesmo, né? É a pessoa se quer pedir perdão. A pessoa sabe que ofendeu. Ofendeu o outro, ofendeu esse que está com essa dificuldade de, digamos assim, e não pede perdão, não vai até o outro, não mostra arrependimento. O que fazer, Gesiel aí? A pessoa, como é, Bosco, repete aí tua pergunta, me exemplifica melhor. Dentro do que Célia está colocando. Né? Eu estava conversando com um determinado irmão que a última lição que tivemos foi a questão do perdão. Certo. E ela não concordou com uma fala que teve lá, porque ela disse, olha, eu também não sou besta. Eu já perdoei uma, perdoei duas, perdoei 3 vezes, mas eu não sou besta. Sim. Eu não vou ficar perdoando se a pessoa não se arrependeu do que faz. Uhum. E aí veio uma fala para ela, né? A gente estava num determinado grupo, veio uma fala para ela em questão bíblico. Porque a Bíblia nos ensina que então ela não pode nem orar ao Senhor. Então ela não pode participar porque a Bíblia é clara, que a gente não ora, o Senhor nem recebe a nossa oração, se tivermos algo contra o irmão. Sim, né? E sim. ela foi, não concordo. E aí, o que é que eu poderia dizer? O que poderíamos... Então, né, nesse caso, ela tem que liberar perdão de toda forma, porque é sobre ela, não é sobre o outro, né? É sobre ela estar bem e saber que ela fez a parte dela, né? Perdoar não vai mudar o passado, mas muda a sua perspectiva daqui para o futuro, muda seu cérebro daqui para o futuro, né? Muda as suas sensações. Então, é sobre o ato dela de querer perdoar. Eu acho que isso se torna nobre, entende? Até porque, quando a gente não perdoa, de maneira inconsciente, muitas vezes nós carregamos esse outro em forma de rancor dentro de nós, né? Então, muitas vezes o ofensor não está nem aí. E é bem verdade. Às vezes o ofensor ele continua fazendo ali, continua, né, agindo de maneira desagradável, imprópria e tal. Mas à medida que a gente perdoa, a gente se liberta, né, desse conflito com o outro. Eu me liberto das cadeias, né? Eu me solto desse lugar de amarração com o outro, né? Então, muitas vezes o perdão é sobre nós, não é sobre fazer justiça para o outro, né? Mas é sobre nos libertarmos desse outro e dessa dor que esse outro consegue nos causar de alguma forma. Muitas vezes, não perdoando, nós carregamos esse outro em forma de rancor, como eu falei anteriormente. Né? E aí, o que acontece? A pessoa ela passa a sonhar com essa pessoa, né? Sonha brigando, sonha discutindo, Vai aquela dormir e resposta, vai dormir e acorda pensando naquela pessoa, né? Porque exatamente não perdoou. Ou sendo né? consumida. Não é Exatamente. nem pensando só em si, é sendo consumida pela questão. E às vezes a outra, como você bem disse, não está nem tá aí nem para aí. o que eu estou sentindo ou o que o outro tiver. É aquela questão, problema seu que você está sentindo. Né? Isso, exatamente. Eu ouvi um comentário, irmão Bosco, irmão, que disse assim, que quando não perdoamos, é como se nós tomássemos o veneno. E nós morrêssemos com o veneno que nós mesmos tomamos. E a outra pessoa diz, não lhe dei nada não, você que, o problema é seu. Então, é algo muito... Isso seria o motivo da gente ir para um psicólogo? Olha, em alguns casos, sim. Tem pessoas que realmente têm muita dificuldade, né, de liberar um perdão por uma dor que foi causada no passado, né, uma situação ali que foi muito séria, uma situação de violência, né, que gerou traumas importantes na vida dessa pessoa. Então, nesse caso, não se torna tão simples liberar um perdão. E a gente tem que entender isso, né? Porque, às vezes, a pessoa ela guardou essa mágoa, né, como uma forma de se proteger, né? Ela se ressentiu ali, ela se reinventou na vida com essa mágoa, né? E liberar esse perdão pode levar essa pessoa a uma desorientação, inclusive, né? Uma desorientação pessoal. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu nem tenho mais jeito, né, de liberar esse perdão, nem sei mais como chegar nessa pessoa, enfim. E é como eu falei, tudo vai girar em torno daquela ideia
Eu diria que no nosso cérebro, só para exemplificar melhor, é como se tivesse um juiz lá, né? E aí, às vezes a gente tem meio que um juiz que fica julgando as causas, né? E aí eles, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa aqui, né? Então, de alguma forma, tem no nosso cérebro também uma espécie de justiceiro, né? Que fica dizendo assim, não, você não pode ser besta, como foi o caso, né? Dessa pessoa que falou, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela se organizou na vida em torno desse ressentimento, muitas vezes, né? Assim, ela entende que aquilo lhe fez tanto mal, não é? E muitas vezes, por aquilo ter feito tão mal, ela se reinventou na vida, ela foi buscar aquela superação e ela cresceu e ela tentou mostrar e ela, né, tentou provar para todo mundo que ela conseguiu e tal. E às vezes o perdão ele está, vamos dizer assim, atrelado a questões muito profundas, né? Então, assim, isso às vezes passa até ser parte da identidade de uma pessoa não perdoar a outra, né? Porque é como se aquilo gera uma espécie de combustível para que ela lute, né? Eu vou mostrar para ela o que ela fez comigo, eu vou mostrar, e isso muitas vezes de maneira disfuncional, não é? Disfuncional. Que não, às vezes, nem é percebido. Nem é percebido, exatamente. Por isso precisa de um acompanhamento de um especialista para ajudar Sim. a fazer essa reavaliação. Sim, eu falo isso de maneira inconsciente, né? E é quando a dor ela é recalcada, né? A gente chama na psicanálise o recalque, né? Ali ela recalcou aquela dor, ela guardou para si aquela mágoa, e isso, vamos dizer assim, gerou uma força para aquela pessoa, né? Muitas vezes de maneira contraditória, de maneira disfuncional. Ela diz, eu vou provar que eu consigo para quem me humilhou, para quem... Foi, entre aspas, um motivador pessoal dela, né? Isso, que eu vou... Exatamente. E muitas vezes consegue algumas conquistas em cima desses ressentimentos. Entende? Fica enraizado lá. Fica enraizado. E que tem, às vezes, um sucesso, como se diz, porém, internamente... Isso. Exatamente. E sucesso sempre querendo provar algo para alguém, né? Exato. Ô Gesiel, essa questão do perdão, eu queria que você falasse de perdão e necessariamente conviver com a pessoa que você liberou perdão. E aí tem muitas abrangências nessa pergunta, porque tem pessoas que acreditam mesmo, e aí se eu estiver equivocado, você me corrija, que acreditam que só de fato é comprovado que se perdoa alguém quando, se necessário, você conviver com o perdoado. Ou seja, para você provar que perdoou alguém, você precisa conviver. Claro que quando estou dizendo conviver, talvez não no sentido da mesma convivência de total de antes, mas no sentido de que pelo menos tem que estar falando constantemente, coisa do tipo. Eu queria que você explicasse, se depois alguns exemplos específicos disso, eu queria te colocar aqui, para você explicar essa questão então de perdão e convivência. É necessariamente a mesma coisa? Eu preciso necessariamente conviver com o que eu liberei perdão? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não é uma exigência, não é? O perdão ele é uma elaboração psíquica, como eu falei. É você se libertar daquela dor. Não é? Não significa que você tenha que conviver com o agente ofensor, com aquela pessoa que te faz mal. Não é? Então, em alguns casos, é necessário sim um afastamento do agente agressor, não é? Do agente ofensor, porque em muitas situações, aquela situação ela tende a se repetir. Né? O outro ele vai continuar ali funcionando muitas vezes com a mesma ignorância, com os mesmos comportamentos ruins, e que vai acabar magoando de novo, que talvez seja até o caso do que a gente falou da outra vez, né? Aqui anteriormente. Então, veja, não necessariamente exige uma convivência para que se comprove que se perdoou. A gente perdoa, a gente reorganiza esse outro dentro de nós, né? E quando a gente perdoa, a gente está dizendo assim, eu não vou deixar isso doer mais em mim, né? Eu estou me libertando do que essa pessoa me fez, isso aqui está superado, mas eu prefiro me manter longe dessa pessoa, porque eu sei que se eu continuar caminhando com ela, a gente vai ter novos conflitos, não é?
Então, eu atendo muitos casos de pessoas que perdoaram, inclusive pai e mãe, né? Mas que hoje não conseguem ter uma convivência como antes. Né? Eu perdoei minha mãe, mas olha, eu preferi ir lá no final de semana, a gente almoça, eu abraço ela e tal, né? E eu vou para minha casa. Porque se eu ficar lá todos os dias, se eu conviver muito, a gente vai acabar se chocando de novo. Eu perdoei o meu pai, que me fez um grande mal, me abandonou e tal. Mas hoje, não é, eu não consigo conviver com ele. O estilo de vida dele é diferente do meu, ele tem hábitos diferentes, né? Então, a gente entende que não necessariamente. Quando a gente libera perdão, a gente só está se livrando daquela dor que o outro causou. A gente está reorganizando aquele outro, né? E quando a gente perdoa, a gente entende também que a gente coloca esse outro num lugar de falta também, né? Ou seja, esse outro não é completo para mim e eu também não sou completo para ele, né? E aí a gente vai ver os psicanalistas falando, né? Nós somos seres da falta, né? O Lacan ele vai trazer isso, né? O outro me incomoda, eu incomodo o outro, né? O outro me falta, eu peço uma coisa a ele, ele esquece, eu peço emprestado, ele não empresta, né? Eu espero do outro uma atitude, ele não tem, né? Mas assim como a gente espera, as pessoas também esperam de nós e a gente também não consegue corresponder. Né? Então, as relações humanas são isso. Elas são construídas em cima da falta e do conflito. Né? Então, por isso que a gente vive se chocando. Né? A gente pede para um filho fazer uma coisa, de repente ele não fez. Você esqueceu, mas não, me esqueci. Aí você fica chateado. Né? E aí a gente cria expectativas também. Muitas vezes. É outra questão. É expectativa. Pois né? É. E a expectativa já está dizendo, a culpa não é do outro, mas a culpa é minha. Então me decepcionei com fulano me decepcionou, mas a culpa realmente foi do outro, foi sua, da ideia da expectativa. Né, exatamente. A gente precisa entender que o outro com que eu convivo, ele é um ser de falta, né? E à medida que eu entendo que ele é um ser de falta, eu passo a não exigir dele uma perfeição. Né? Então, eu passo a entender esse outro como alguém que pode ser imperfeito comigo. Né? Assim como eu posso ser imperfeito com esse outro também. E quando a gente tem essa compreensão, fica mais fácil de perdoar. Né? Fica mais fácil de perdoar quando a gente entende que a expectativa foi nossa, que a gente, que muitas vezes colocou aquele outro num pedestal, que ele não podia suprir essa necessidade. Então, nós nos frustramos muitas vezes por idealizações que nós mesmos fazemos. Né? Uma pergunta dessa questão aí. Pessoas que às vezes é o seguinte, não é que elas têm dificuldade de perdoar, pelo menos é o meu entendimento, né? Se eu estiver equivocado, me corrija aí. Não é que elas têm dificuldade de perdoar, mas elas entendem que se houve a parte que ofendeu, o interessante é a parte que de fato ofendeu, chegar na parte ofendida e pedir perdão, ter uma palavra de esclarecimento. Se essa pessoa de fato ofendeu e não foi, o ofendido tentou procurar a pessoa para essa palavra de esclarecimento ali acontecer e a partir dali haver, de fato, vamos lá usar essa expressão, a liberação do perdão. Né? Mas uma pessoa que tem essa dificuldade de não ter essa palavra de esclarecimento, não houve palavra de esclarecimento, aí ela guarda aquela dificuldade para si. Eu queria que você falasse sobre isso. De fato, ela acaba tendo problemas com o perdão, não é isso? Exatamente. Tá entendendo o exemplo que eu dei, né? Tô. No caso, questão você... de esclarecimento. Não é uma palavra de esclarecimento. A parte que ofendeu não foi pedir perdão. E a pessoa, lógico, sabe que ofendeu, de fato. O outro, mesmo assim, o ofendido tentou chegar ao ofensor. Mas não houve conversa. Acontece muito isso. Né? Então, o que você falar sobre isso? Então, aí a gente precisa pensar assim. Às vezes não é porque a pessoa não quer, né, perdoar. Muitas vezes é uma falta de habilidade emocional mesmo, né? É uma questão de privação emocional que muitas vezes algumas pessoas têm, ou seja, elas têm dificuldade de demonstrar sentimentos, seja perdão, alegria. Tem aquela pessoa que você não sabe o que ela está sentindo, né?
ela entra aqui, você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, né? Então é aquela pessoa muito introspectiva, calada, né? E muitas vezes ela fica ali. Não é muitas vezes por uma falta de consciência que precisa pedir perdão, mas é por uma falta de habilidade emocional mesmo, né? De como é que eu chego nesse outro, né, para pedir perdão? Eu nem sei como fazer isso, eu tenho vergonha, por exemplo, eu tenho vergonha. Eu sei que eu errei. Aí alguns dizem assim: se ele vier pedir perdão, eu perdoo, mas eu não vou, né? Exatamente por uma inibição emocional ali, né, que existe. E que muitas vezes é uma questão que essa pessoa traz desde a sua infância, né? Ela não foi acostumada a demonstrar sentimentos, né? Ou ela foi instruída a sempre tentar controlar muito suas expressões emocionais, né? Então ela tem medo de perder o controle, né? Pessoas assim, geralmente quando conseguem ir até o outro, geralmente elas tendem a chorar, a desabar naquele momento, né? Porque elas guardaram muito tempo, né? E aí aquela atitude ali foi uma atitude também de coragem, né? De chegar nesse outro com muita timidez, com muita dificuldade, e ali conseguir falar: olha, eu quero pedir perdão pelo que eu te causei, né? Por essa dor, por aquela situação que ficou mal entendida, né? Então, geralmente, pessoas com privação emocional, quando elas têm uma oportunidade de sentir, elas querem sentir mesmo, sabe? Assim, geralmente, elas desabam mesmo, né? Mas, de fato, é algo que é complicado. Nesse sentido aí, Bosco, eu diria que, assim, a pessoa que foi ofendida, ela deve ter essa consciência, né, de criar um ambiente no qual facilita esse perdão. Entende? Se ela sabe que o ofensor tem essa dificuldade de falar de si, né, tem essa dificuldade de se expressar, é uma atitude nobre do ofendido, né, procurar. Olha, aquela situação que a gente viveu, né, realmente eu senti que fez mal para nós dois, né, eu fiquei ressentido, imagino que você também tenha ficado. Vamos tentar resolver essa situação, vamos ficar de bem, não é? Talvez seja melhor para nós dois e tal. Essa situação não está sendo legal, né? E uma saída é justamente o que você está dizendo. Sim. De fato, a pessoa ofendida não pode ir, vamos lá, armado no sentido de apenas se fazer de vítima, né? Exatamente. Ainda que de fato tenha sido a vítima, mas não se fazer de vítima. Porque se fizer, já perdeu essa conversa aí, né? Exato. Já perdeu essa conversa eu aí. aprendi assim que às vezes nem precisa de palavras. Também. Sim. Às vezes, dependendo... Eu digo isso que eu vivo em vários grupos, né? Então, muitas vezes, algumas desavenças são quebradas. Algumas coisas são quebradas apenas com um sorriso. Sim. Você chegar num determinado lugar com alguém que você sabe que não gosta de você ou que lhe fez mal, literalmente. Mas você diz: boa noite, você está bem? Como é que você está? Pronto, você quebrou. Você trouxe para junto. Se você pode reparar essa limitação do outro, faça isso, né? Vai ser bom para você e vai ser bom para o outro, né? E que isso, de alguma forma, também reflete a humildade cristã, né? A piedade cristã. Se eu sei que aquele outro tem dificuldade, é uma pessoa, né, cheia de traumas, cheia de problemas, então eu posso facilitar isso para ele, eu vou facilitar, a gente deve. E muitas vezes nem precisa de palavras, né? Como a irmã bem colocou. Às vezes apenas tratando aquela pessoa da mesma maneira, né, da maneira tranquila, sorrindo, brincando, né, ela vai entendendo que não existe mais nenhum entrave ali, nenhuma tensão nessa relação, e ela vai se desarmando. E pode chegar até o caso de conversarem depois. Sim, né? sim. Pode chegar até o caso de conversarem. Porque o que acontece muitas vezes também, irmão Bosco, irmão Gesiel, eu acho que todos nós passamos isso diariamente. Mas também a gente tem que aprender, pedir a Deus graça e sabedoria para aprender a gente olhar o outro com um olhar realmente de amor. Porque vai ter dias que eu vou lhe ferir sem querer, sem perceber. Vai ter dias que eu vou estar... Eu digo isso, né, irmão Bosco? Assim, literalmente, Tem dias que nós não estamos bem psicologicamente, fisicamente, e isso causa no outro algum desconforto. Então, a gente tem que aprender, eu penso assim, a gente tem que aprender a compreender. Fulano, o irmão, é sempre assim? Ou foi algo aleatório?
Não, mas ele está sempre fazendo isso. Então, vamos tentar observar ele, o que é que está acontecendo. Porque, não, mas isso ele faz sempre direto. Mas o que será que está acontecendo com ele? Sim. Né? Porque, muitas vezes, nós sorrimos e, por dentro, estamos chorando, ou não. Né? E, principalmente, trazendo isso para dentro da igreja. Né? Porque, na igreja, eu acredito que não pode ter intrigados. Ou não deveria. Tem aquele irmão, aquela Mas não irmã tem intrigado na igreja, não, Célia. Como assim, Célia? Na igreja tem Mas intrigado. mas Não diga um negócio desse. Mas a gente sabe que na igreja tem o tempo de maturidade. Eu não posso. As igrejas de Santa Cruz não tem, não. É só. Mas aí tem dá aquele. a volta do serrote pra lá. Amém. Eu espero. Bosco tá botando lenha aqui na fogueira, viu? Pastor Bruno vai ouvir isso. Aí a gente tem que ter esse entendimento, porque um irmão mais tempo de evangelho, Sim. ele não deveria, então, ter mais paciência, suportar o que tá mais novo na fé, que às vezes Claro. conversa uma bobagem, então ele não poderia, né, relevar e dizer, calma, é porque ele está aprendendo, eu já fui assim. Sim. Como a gente poderia tratar essa questão? Então, né, essa questão é importante. E aí nos remete a ideia de como a gente deve pensar o sujeito, né? Como a gente deve pensar a história dessa pessoa, né? Que dores ela enfrentou ao longo da vida, né? Que dificuldades ela passou. De repente ela aprendeu a ser uma pessoa mais agressiva, que fala de maneira mais arrogante, porque aquilo muitas vezes foi um mecanismo de adaptação dela diante de um contexto familiar, né, de pessoas ignorantes, onde ela tinha que se proteger, ela também tinha que ser ignorante para retrucar, né? E aquilo ali acabou virando um comportamento basal daquela pessoa, né? Ou seja, mais rude, mais intolerante, né? Aquela pessoa mais, enfim... O nosso estilo de vida dela. Isso, aquela pessoa Mais sanguínea, mais intensa, né? Intensa. E aí, como a gente chama aqui, que pega ar fácil, Pega né? ar, Pega ar. Pegadores de ar, Isso. Você vai ver que por trás do pegador de ar, né, tem toda uma história de abuso, né, muitas vezes psicológico, tem todo um trauma, um bullying, muitas vezes, que sofreu, né? Então aquela pessoa ela se tornou sensível a esse tipo de sofrimento, né? De ser assim, de receber uma brincadeira, ela não gosta de brincadeira, né? Então às vezes brinca aí, olha com a cara feia, rapaz, não brinca não, que fulano não gosta de brincadeira não, toma cuidado, né? Então a gente vai ver que por trás dessas pessoas tem toda uma história de dificuldade, né? Tem todo um trauma construído, famílias que foram muito abusivas na forma de educar, muito rígidas, né? E aí essas pessoas elas ficam como se fossem engessadas, né? Chega alguém brincando, ela não sabe interpretar aquela brincadeira, né? Ela não tem leveza, né? Tudo ela leva muito a sério, né? Porque ela precisou ser assim para sobreviver a um ambiente tóxico, a um ambiente na qual gerava sofrimento psicológico para ela. Então, nesses casos, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ter um certo cuidado para a gente acabar não magoando sem querer esse outro. Vai fazer uma brincadeira, aquela pessoa não gostou, né? Percebeu que ele fez um semblante ali que não foi legal para a brincadeira, né? Então, assim, isso a gente tem que ter esse discernimento aí. Realmente é importante. E aí, quando chega esse indivíduo na igreja, com essa bagagem, aí como é que nós devemos olhar e tratar essa questão do perdão, né, com essa pessoa dentro da igreja com essas dificuldades? A igreja é um ambiente muito plural, né? Assim, a gente recebe pessoas de todos os segmentos culturais, enfim, né? A igreja precisa realmente ter essa capacidade, né, de entender cada sujeito da sua forma, né? Até porque a própria palavra diz na diversidade do corpo, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala, né, de que nós somos diferentes, né? Porém, caminhamos no mesmo propósito, né? Nos complementamos no corpo de Cristo, de alguma forma, né? Então, é importante que a igreja busque entender, muitas vezes, ter um olhar diferenciado, né, para a subjetividade de cada pessoa, né? Tem aquele irmão que é mais temperamental, então é importante que haja assim, um respeito, né? Um respeito
né? De repente não forçar muito a barra com ele, né? Limite, né? Isso, que a gente consiga pensar de alguma forma as pessoas como sujeitos diferentes, mas que precisam conviver no mesmo ambiente, no mesmo lugar social que todos, né? Porém, a igreja ela precisa fazer essa leitura, né? Sobretudo quando ela vai consagrar alguém, né? A diácono, a presbítero, né? Analisar o temperamento daquela pessoa, como ela lida. Se o irmão tá como candidato a presbitério ou a diaconato, Sim. e for pegador de ar demais, aí como é que Exatamente. vai ficar complicado, né? Exatamente. Aí é responsabilidade do pastor fazer esse filtro aí, né? Analisar se aquela pessoa ela tem, vamos dizer assim, uma instabilidade emocional para lidar com pressões, com situações de decisão, né? Mas a igreja ela tem que ser sempre um ambiente acolhedor, né? E respeitador dessa subjetividade do outro, né? Dessa dor do outro, né? E aí é importante que a igreja ela seja empática, né? A essa diversidade. Ô, Gisele, inclusive você falou um ponto aí interessante, justamente da igreja ter essa pluralidade de pessoas e de temperamentos. Essa questão aí, até como psicólogo, como cristão, né, você como líder da igreja, inclusive, Beth Shalom, e como psicólogo também. O temperamento da pessoa, que justamente é formado, obviamente, também contribui justamente dentro da sua criação, a forma de ser criada dentro da família, a forma de ver o mundo, né, as circunstâncias da vida, desde ser da vida da pessoa. Mas existem pessoas que claramente parecem ter uma facilidade maior de perdoar realmente. Elas parecem ter uma facilidade maior de perdoar, não é? Já tem outros que realmente eles são, como você acabou de dizer aí, são inflexíveis, né? São bem rígidos mesmo, são duros, né? Com os outros e às vezes realmente consigo mesmo, é uma pessoa que não se perdoa, né? Tudo isso aí se deve justamente à questão da criação, né? Questão familiar e muitas vezes, né, Gesiel, dentro da igreja mesmo, né? Sim. Princípios de igreja, pais cristãos, vamos lá, evangélicos inclusive, que criaram seus filhos dos caminhos do Senhor com sinceridade, ensinando a Bíblia, louvores evangélicos, porém com uma rigidez às vezes exagerada, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Muito interessante, Busco, essa sua colocação, né? Até porque você começou falando sobre o temperamento. A gente entende hoje, né, na psicologia, na neurociência, que o temperamento ele não só se desenvolve ao longo da vida, mas nós nascemos já com um certo temperamento herdado, certo? Existe uma tendência, né, no nosso DNA de um temperamento que a gente já nasce com ele. Então, a frase que às vezes diz, vai fulano desde o berço. Exatamente. Desde o berço, fulano desde o berço era assim. Exatamente. Puxou né? aqui. Puxou a quem? Puxou a quem? Puxou a quem, né? Perfeitamente. Pois é. Questões de temperamento, elas também vêm de algumas predisposições genéticas, certo? Então, a gente vai perceber isso, né? Assim, de famílias que têm um padrão de vida, um estilo de viver mais rígido, né? A gente vai ver que os filhos também tendem a seguir essa mesma tendência, né? Essa mesma rigidez, enfim. Independente disso, né? A questão genética, ela tá ali, né? Existem conexões ali cerebrais que já vêm predispostas, né, a definir um tipo de temperamento. É por isso que, por exemplo, você tem 2 filhos, um é de um jeito, outro é de outro totalmente diferente, né? Nasceu do mesmo casal, da mesma família, os mesmos pais, sim. Um é mais alegre, um é mais solto, outro às vezes é mais calado, fica olhando para um lado, para o outro, mais observador, né? Então, o temperamento ele já vem de uma questão genética. Certo? Então é por isso que algumas pessoas também elas vão ter lá na frente, na vida adulta, mais dificuldade do que outras de perdoar, por muitas vezes já terem um temperamento mais introspectivo, certo? Uma pessoa mais inibida emocionalmente, uma pessoa mais calada, né? Sabe aquela pessoa que é calada desde criança, né? Às vezes tem uma pessoa que foi calada desde criança. Desde criança foi quietinho, né? Muito na dele e tal. Já tem aquele menino que já é mais espontâneo e tal, e aí isso tende a seguir o resto da vida, né? Ser aquela pessoa mais elétrica, mais
né? Então, o temperamento, ele está relacionado, sim, a uma questão biológica também. Porém, ao longo da vida, né, esse temperamento vai sendo formatado. Ele pode ser alterado ou não, né? Ele pode ser melhorado ou piorado, enfim, né, ao longo da vida, de acordo com as experiências que essa pessoa vai tendo, né? Na relação com a família, com a escola, com a sociedade. Esse temperamento que já nasceu, ele pode ser melhorado ou piorado, né? De alguma forma, né? Mas é muito importante essa questão aí do que você pontuou do temperamento. Mas a segunda pergunta era o quê, Bosco? A segunda pergunta é justamente baseada na questão de filhos que foram criados num lar, vamos lá evangélico mesmo. Ah, sim, agora e lembrei. às vezes os pais Sim. um pouco rígidos, com sinceridade, mas rígidos demais, né, a ponto de, por exemplo, um rigidez do tipo, aquele filho não pode fugir um pouco daquela diretriz ali que os Sim. pais ensinaram. Se o filho, por exemplo, essa caneta aqui, os pais ensinaram a estar em cima desse caderno. E de repente, um exemplo bem básico, né? E de repente, o filho esqueceu, deixou a caneta aqui não colocada em cima do caderno. Aí os pais não perdoam isso. E o filho trouxe aquilo desde a sua infância, essa rigidez, essa não ser flexível. E aí, eu queria que você falasse sobre isso. Muito interessante, né? Na vida cristã mesmo, na vida cristã como Na um todo, vida de vários... cristã. E a gente prática de vida. vê, a gente, em alguns casos, é porque eu participo de alguns grupos de mulheres, né, mães intercessoras e tal, e a gente vê, irmão Bosco, que essa questão que você trouxe, essa pergunta, ela causa nessas mães, se elas não observarem, causa até frustrações depois nelas como cristãs. Isso. Não porque eu criei meu filho na igreja, Isso, porque eu gente. não admito isso. Isso. Não é bem por aí, irmão Bolso? Também. E aí isso é muito difícil, muito complicado para elas entenderem, Sim, sim. as mães. A própria religião, quando eu falo religião, eu falo a religiosidade em si, muitas vezes ela é muito castradora, né? Assim, isso pode, isso não pode, né? Então, assim, a gente já entende assim, esse viés religioso, ele já chega como uma imposição de limites, né? Muitos pais erram quando usam a religião, muitas vezes, para tentar ter algum tipo de autoridade sobre os filhos, né? E isso pode gerar futuramente um trauma desse filho exatamente em relação à religião, né? Então é aquela pessoa que pode abandonar depois a igreja, pode não querer mais ficar, porque ela viveu debaixo de um jugo religioso, né? Um jugo religioso e de uma inflexibilidade. E acontece demais. Eu recebo no meu consultório filhos traumatizados que tiveram pais muito fundamentalistas, né? De igrejas muito rígidas, né, e que a criança não podia botar uma bermuda, não podia jogar uma bolinha, né, na atividade da escola, não podia, enfim, não podia fazer nada, na verdade, não podia assistir um programa de televisão, né, e hoje são pessoas que, assim, têm uma certa aversão à igreja, né, elas respeitam e tal, mas acabaram criando uma certa aversão e muitas vezes até se tornam ateus, né? E aí eu sempre digo assim, olha, você se tornou ateu para protestar contra o seu pai e a sua mãe, né? Eu sempre digo isso. Às vezes não é nem uma convicção, né? Mas é uma forma de chamar a atenção desses pais, dizendo, olha, o Deus de vocês, o Deus que vocês serviram, não serve para mim, né? Porque em nome desse Deus, muitas vezes se faz barbaridades, né? Na educação de um filho, né? Então, muitas vezes acabam indo para o outro extremo, né, exatamente por ter faltado, né, essa flexibilidade, né, por ter faltado esse diálogo, essa compreensão de mostrar nas escrituras, né, de maneira didática, né, explicando o que convém e o que não convém, né. Muitas vezes se age de maneira muito pesada, com mão rígida, né, e a gente entende que uma criança que é criada debaixo de uma rigidez, de uma inflexibilidade, né, nós entendemos que essa criança ela vai desenvolver o que nós chamamos na psicologia de esquema mental de supervigilância e inibição. Como é isso?
ela vai se tornar uma pessoa que emocionalmente vai tentar a todo momento manter suas emoções sob controle, né? Vai ser aquela pessoa assim que, como a gente falou anteriormente, que não demonstra nenhum tipo de sensação, porque lá atrás ela tentou demonstrar e foi reprimida, né? Papai, psh, cala a boca, menino, né? Então ela vai entender assim, em algum momento ela vai entender assim, o que eu sinto não é importante. Para que eu falar o que eu sinto? O que eu sinto não é importante. O que eu quero dizer eu não vou ser ouvido. Então é melhor eu guardar. Lá na frente, essa pessoa vai se tornar uma pessoa com inibição emocional, né? A pessoa que não demonstra sentimento para ninguém. Você não sabe se está bom, se está ruim, se está com raiva, se ela tem medo de perder o controle sobre as emoções. Às vezes ela é apelidada de fulano, uma pessoa fria, né? Isso, exatamente. Frio, né? A pessoa fria, indiferente. Exatamente. Depois ela pode se tornar uma pessoa de postura punitiva. Devido a ela ter sido criada numa punição, né, tendo a punição como consequência de tudo, ela vai se tornar aquela pessoa que vai ser muito justiceira. Se ela vê um carro ali estacionado errado, ela vai atrás do cara porque não pode parar aqui, né? E você errou, venha tirar seu carro, né? Se ela vê qualquer coisa, ela vai ser aquela pessoa muito justiceira, né? Enfim, se estacionar o carro assim, pegando um pouquinho da linha amarela, ela vai dizer: ei, tire que tá batendo aqui na amarela, não pode não, né? Eu conheço uma pessoa que carrega consigo esse esquema mental, né, de postura punitiva, de inibição emocional e de inflexibilidade. E aí ela comprou uma televisão, a televisão veio com 2 ou 3 pixels. O pixel é aquele quadradinho que mostra a imagem, né? 2 ou 3 pixels queimados que não dava nem para ver quando a televisão estava ligada, né? Só que para ele aquilo para ele é inadmissível, eu não aceito, né? Eu vou devolver. Aí foi lá na loja e trocou, pegou outra. Quando a outra que der também tinha os pixels queimados. E ele disse: eu quero que a marca, né, vá atrás, porque eu quero a televisão perfeita, né? Então, assim, só um exemplo, né, assim, de pessoas inflexíveis, né, que acabam tendo uma postura punitiva muito grande, né? Elas vivem ali em torno de fazer justiça, né? Não aceitam nenhum tipo de desvio. E aquela pessoa também que diz assim: eu tô certo e ninguém muda a minha opinião, né? Aquela pessoa inflexível, bota uma coisa na cabeça e pronto, acabou, né? Então, assim, as sequelas são enormes, né? De alguém que foi criado debaixo de uma seja de uma religiosidade ou de um comportamento muito rígido, né? Porque essa pessoa ela vai crescer entendendo que ela tem que cumprir regras, né? Ela tem que cumprir regras. Então, ela vai se punir, por exemplo, se ela atrasar 1 minuto, ela vai ficar muito mal com ela mesma, ela vai, né, se punir, vai ficar ansiosa, vai ficar com raiva. O resto estragou o dia dela porque ela não conseguiu chegar naquele minuto exato, né? É aquela pessoa de mentalidade rígida. E aí, uma pessoa dessa vai ferir muito, né? Porque não é uma pessoa que perdeu a individualidade, podemos dizer assim. Ela foi programada, o cérebro, e ela não pensa. Sim. Porque se pensa, vai dizer: não, tudo bem, mas eu não pude fazer, eu não perdi a hora. Não, mas você poderia, sim, mas aconteceu. Exatamente. Tudo bem. Exatamente. Ela não tem esse tudo bem ela não que tem, eu falhei. Ela autoprograma. E aí ela diz: não, mas eu faço assim, você também tem que ser assim. Sim. Porque eu sou assim, você também. Não. Exatamente. Ela vai querer exigir do outro. Coisa chata é quando você está numa conversa com alguém que aí você, às vezes, vai entrar no assunto e a pessoa diz: não, mas eu faço assim. Dá vontade de dizer: sim, mas eu não sou você. Exatamente. Mas não pode porque ofende, né? Aí se disser, a pessoa se sente ofendida. Ele vai virar o chato, né? Traduzindo, vai ser o chato, né? Aquela pessoa muito rigorosa, muito ao pé da letra. Às vezes ele tá tão certo que tá errado, né? De tão certo que tá, né? É complicado, né? Então, é muito difícil. E entrando nessa questão do perdão, quantas vezes, segundo eu ouvi a fala, eu tenho que deixar de ser besta?
Quantas vezes eu tenho que perdoar? Nós ouvimos biblicamente, mas popularmente falando. Boa Né? pergunta. Popularmente falando, porque a gente sabe o que a Bíblia fala. Mas a gente vê isso, me diga, a gente consegue fazer isso? Olha, eu diria o seguinte, né? A gente tem que conviver com aquela situação à medida que aquilo ali não está, vamos dizer assim, causando nenhum dano psicológico, né? Nenhum dano emocional para o ofendido, né? Então, assim, liberar perdão é uma coisa, né? Então, assim, você pode liberar perdão, mas também tentar resolver aquela situação para que ela não se repita, né? Então, ok, eu te perdoei e tal, mas agora a gente vai ter que reconfigurar essa relação, né? De repente, essa relação vai precisar ser reconstruída, reinventada, né? Então, se eram melhores amigos, de repente, tá tudo bem não ser mais. Não sei mais. Tá tudo Virou bem. uma página. A gente vai se falar, a gente vai se ajudar quando necessário. Agora eu não vou estar mais na tua casa, tu não vai estar mais na minha sempre, né? Então, assim, agora eu me desobrigo de... Eu vou à quebra de confiança, no caso, às vezes, muitas vezes Sim. Gesiel. Sim, exatamente, né? Eu acho que a questão do perdão anda à parte, né, disso, né? Eu perdoo, mas eu preciso reconfigurar minha relação contigo. Eu preciso reorganizar. Porque da forma que vinha, nos trouxe até esse conflito. Se a gente continuar no mesmo formato, com certeza teremos um conflito novo lá na frente, né? Então, essa reinvenção da relação, né? Esse recomeço, ele é muito importante, né? E tá tudo bem, assim, entender, não é mais a mesma coisa. Tá tudo bem. Faz parte. Faz parte. A gente ter um conflito com o outro e a partir daquele conflito a gente não conseguir ter mais aquela mesma espontaneidade na relação. Mas não por conta da doença no Não, coração. exatamente. Mas por conta do entendimento. Eu liberei perdão, mas não dá mais, não porque eu não consegui perdoar. Isso. Mas aí é outra questão da convivência. É porque tudo bem. Não Eu sei tá que eu mais- posso magoar essa pessoa novamente e eu sei que ela pode me magoar. Então, muitas vezes, ressignificar essa relação vai se tornar necessário, né? O perdão e a ressignificação dessa relação daqui por diante, né? Ela não precisa reproduzir o mesmo modelo anterior. Ela pode prosseguir daqui para frente de uma maneira um pouco mais cautelosa, menos intensa, né? Uma relação que acontece agora de maneira mais esporádica e tudo mais, e tá tudo bem, né? As coisas não têm que ser iguais sempre. Não tem que ser iguais. Ô, irmão, e eu tenho uma dúvida. Que eu escuto muito e às vezes observo que as pessoas elas não têm essa reconciliação ou essa conversa. Simplesmente deixa para lá e diz assim, eu perdoei, mas eu não quero conversa. Não teve essa conversa, não teve esse renovo de vida, esse recomeço, essa fala, a oportunidade de dar ao outro, olha, vem cá. Foi assim, assim, assim. Simplesmente, ou é impressão minha, simplesmente não acontece isso. Porque eu tenho a impressão que simplesmente alguém me fere, eu digo no geral, alguém fere um ao outro e simplesmente a pessoa deixa para lá. Não há essa conversa, esse diálogo. Ou é impressão minha? Acontece, sim, né? Eu acredito que não seja interessante esse deixa pra lá, né? Eu acredito que não seja interessante. Quando a gente diz assim, deixa pra lá, como eu falei no início, podemos estar de maneira inconsciente recalcando algum tipo de conflito e de sofrimento, né? Recalcando alguma dor dentro de nós. Por que deixa pra lá, né? Então, que evitação é essa? Que eu não posso ir no outro e me resolver com ele, né? Então, assim, eu não acho que seja interessante. Eu acredito que é importante se passar a limpo, né? Essa coisa do deixa pra lá significa que não perdoou, né? Ou não está a fim de perdoar, pelo menos por hora,
né? Não, deixa quieto, deixa pra lá, Que né? até por um tempo, Sim. talvez seja normal até conseguir Sim. reorganizar mentalmente, psicologicamente, né? Mas tem que se resolver. Sim, tem que se resolver, exatamente. É importante que se resolva, né? Que se esclareça, que se tenha um momento ali de uma ligação, de uma troca de mensagens, né? Pessoalmente, vamos tomar um café pra gente conversar sobre isso, né? Esse deixa pra lá, eu entendo que é uma negação. É uma negação ao problema, é uma negação à dor. E aí toda vez que a gente nega, né, a mágoa, a gente recalca essa mágoa, né, a gente guarda essa mágoa, e isso pode se manifestar em neurose, como eu falei no início, né, em ansiedades, né, em comportamentos disfuncionais, né, a gente pode lá na frente estar tratando alguém mal porque não resolveu uma coisa lá atrás, né? Uma coisa que foi com outra pessoa, de repente eu estou tratando um familiar meu mal ali, né, mais impaciente, mais irritado com o filho, com o marido, porque lá no meu trabalho eu não resolvi uma questão com outra pessoa, né? Então é como a gente diz assim, descontei a raiva na outra pessoa, né? Tava com raiva de uma pessoa, descontei na outra, né? E aí vai ter dois problemas. Vai arrumar duas situações ali na qual precisa perdoar, né? E precisa se desculpar. Acontece muito essa desculpa, né? Não, Sim. eu tô assim porque fulano foi assim comigo, eu cheguei muito cansada, muito estressada, e a gente tem que entender então que isso é um problema meu. Porque o outro ele não tem a autoridade de entrar dentro do meu coração e fazer o que ele quiser. Exatamente. O problema de descontrole, então, Exatamente. E eu percebo, então, que todos nós precisamos de ir ao psicólogo. Querendo ou não, eu acho que deveria ser algo didático, podemos dizer assim. Exatamente. Porque no dia a dia, no dia a dia é até fácil você deixar no trabalho e tal, mas e a família, né, irmão Bosco? Como Exatamente. E além de nós precisamos ir ao psicólogo, daqui a pouco nós vamos ouvir mais as respostas do psicólogo aqui. Sim. Nós precisamos agora ouvir também o psicólogo que canta também. Olha aí. Então ele vai louvar o Senhor com a canção. Coisa boa. Tá bom. Faz bem pro coração. Senão a galera de casa não vai nos perdoar. Pois é. Não vai nos perdoar se ele não cantar. E aproveitem, vá curtindo, né? Deixem suas curtidas no decorrer do podcast. E vamos lá. Vamos lá. Trouxe o violão aqui pra gente, né, trazer uma certa leveza. Né? Eu sei que o Bosco gosta de Sérgio Lopes, né? Então. Com certeza. Não tem como não gostar de Sérgio Lopes. Eu jamais lhe perdoaria se você não cantasse Sérgio Lopes hoje. Olha. Então eu vou cantar uma canção que acredito que tem a ver com a nossa temática. Ainda não é a música do perdão. Essa eu vou ter que dar uma filadinha aqui na letra. Certo. Mas eu vou cantar uma do Sérgio Lopes também ainda muito boa. O Amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e o quê? E me perdoou. Tá vendo o perdão aí, ó? Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Era você e eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? De entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz?
pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo que eu encontrei. Muito bom. Ah, não tem fala melhor, não tem. Não é? Né? Aí Encaixou você, perfeitamente. Encaixou perfeitamente. Encaixou perfeitamente, é. Se Não foi? isso não nos constranger. Exatamente. Ô Gesiel, você já falou indiretamente, mas uma questão bem prática também aí, que eu acho que é até uma palavra também de esclarecimento. Acredito que no consultório, já faz quantos anos que Gesiel é psicólogo clínico, assim, está em atendimento? Bosco, eu já estou com 13 anos de atuação. Anos, já. Um percurso bem Isso. de história e de boa. credibilidade. E talvez você já pegou com certeza pessoas da situação que eu vou te perguntar agora, né? E não estou pensando em ninguém aqui específico, obviamente, pessoal da audiência, não estou pensando aqui em alguém específico, mas situações específicas como essa que eu vou perguntar a Gesiel. Eu já perguntei isso a você diretamente logo no início, mas agora é uma situação bem prática aqui, que é o seguinte, por exemplo, relacionamentos abusivos, vou usar essa expressão, relacionamentos abusivos. Uma mulher casada com um camarada, e aí ela vive há um bom tempo com um relacionamento abusivo. Seja espancamento físico, que geralmente quando se fala relacionamento abusivo, já vem sempre na mente a questão do espancamento, da violência física. Mas, aí você vai explicar, essa questão do relacionamento abusivo não é somente isso. Tem a questão psicológica, emocional contra Sim. essa mulher. E muitas vezes essa mulher, aí, trazendo mesmo diretamente para a questão da igreja evangélica, às vezes da questão da religiosidade, essa mulher aprendeu que ela tem que perdoar o seu cônjuge, né? Tem que orar a Deus, né? Deus, perdoa meu marido, eu perdoo meu marido. Ela repetidas vezes é espancada por esse marido. Muitas vezes tem uma liderança de igreja que diz que ela não pode de maneira nenhuma, vamos lá, separar desse casamento, porque Jesus. é antibíblico, coisa do tipo. Então eu queria que você falasse sobre isso e aí você fizesse essa relação dessa mulher perdoar esse homem, no sentido do coração dela, ela perdoar realmente esse homem, mas se isso necessariamente a obriga, no seu entendimento, a conviver com ele e coisas do tipo. Permanecer convivendo. Entendi, Bosco. Pergunta difícil essa, Forte. viu? É forte, né? Sim. Palavra de esclarecimento. Claro. Olha, eu entendo, né, que não. Essa mulher ela não precisa se submeter a essa situação, né, de abuso psicológico, né, físico muitas vezes, né? Ela não precisa estar debaixo desse jugo, certo? A gente entende que aí passa a ser uma quebra de princípio, né? Ou seja, o casamento ele não foi projetado por Deus para isso, né? Então, se a gente, em nome, né, da religião, né, ou pegando um versículo, interpretando de maneira equivocada, impõe a uma mulher ficar numa condição dessa, né? Assim, eu acredito que seja até, vamos dizer assim, uma violência, né, contra essa mulher, né? E a gente coloca tudo na conta de Deus, de alguma forma, né? Não é Deus está mandando você ficar nesse lugar, né? E aí eu entendo que pelo menos o Deus que eu sirvo, ele não nos quer
nem em situação de sofrimento, é em situação de subjugação, de humilhação e de tortura, né? O próprio Deus, ele é amor, né? E sendo amor, ele se expressa como amor, né? E a gente percebe isso através de Jesus. Jesus em todo momento esteve ali, né, expressando essa atitude de graça e de amor para com quem passava pelo seu caminho, né? Não aprisionando as pessoas às situações de sofrimento às quais elas viviam. Jesus sempre estava buscando de alguma forma legitimar a sua divindade, né? Mostrar para os israelitas ali que ele era o filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele libertava as pessoas de suas prisões, de suas dores, né? Então eu não posso dizer que em nome de Deus essa mulher vai ficar, porque isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, né? Não tem nada a ver. Então uma mulher que ela está debaixo de uma condição de violência, né? Ela precisa sair, né? Ela precisa sair porque está em jogo a integridade física e psicológica dela, né? Se uma mulher dessa acaba morrendo depois, acontece um feminicídio, né? O que é que o pastor vai dizer depois, né? O que é que a igreja vai dizer? Não, né? A gente, né, vai dizer o quê? A gente vai ter que reconhecer que orientou essa mulher a ficar debaixo de uma condição de subjugação. Então, o casamento ele não foi projetado para esses fins, né? Então, a gente entende pela palavra que não. Agora, devido à dureza do coração do homem, né? A gente conhece a palavra, muitas vezes é necessário, sim, né, que se dê o divórcio, né? Que se separe devido à questão da própria condição pecaminosa do homem, que muitas vezes enrijece o coração para as coisas de Deus e isso acaba gerando conflitos sérios. Então, tudo que coloca em risco a integridade física, a gente não pode dizer que Deus está abençoando, né? Agora, por gerações e gerações, né, a mulher ela sempre foi colocada nesse lugar de silêncio, né? Sempre se esperou da mulher, né? Tem uma questão aí de gênero também implícita nisso, né? Que assim, é como se a mulher ela tem que aguentar tudo também, né? Ela tem que suportar submissa. E tal. A questão aí a gente entra nas polêmicas, né? Do que é a mulher submissa e tudo mais, né? E aí já entra em outros problemas aqui. Maiores. E aí, assim... Muitas vezes a frase é, não, mas é porque ele faz isso com ela e às vezes quer colocar a culpa nela e coisas do tipo, né? Exatamente. Ela termina se tornando vulnerável. A mulher ela foi ensinada a ficar calada, né? Assim, ela foi ensinada, ela vem de uma história, né, de uma ancestralidade onde ela sempre esteve debaixo de uma submissão, de alguma forma, social, que não enfim. é essa submissão que a Bíblia não é essa. No Senhor. Exatamente. Conforme o que o Senhor ordena. Né? Mas você percebe que, de maneira indireta, a mulher ela carrega, né, essa coisa de... Ela tem que ser a que luta sozinha pelo casamento, né, deixando muitas vezes o homem numa condição muito confortável, né? O cara não faz nada para contribuir, a mulher tá ali e vai para a igreja e ora e tá, e o cara aprontando, fazendo o que não presta, né? E essa mulher muitas vezes é ensinada a ficar calada, não dizer nada, não contestar, ela tem que ser a guardiã dessa família. É uma responsabilidade que se coloca sobre essa mulher, que muitas vezes não sai dessa posição para não ser julgada socialmente, né? Sim. Não, eu vou, como é que eu vou me reencontrar depois, né? Como uma mulher separada, né? Vem as inseguranças, vem o medo. O pastor ainda pode dizer, né, Gesiel, irmã, se você se separar desse marido que está lhe espancando em todos os sentidos, você vai ser disciplinado. Exatamente. Como é que fica a imagem dessa mulher, né? A pergunta que nós já ouvimos é o seguinte: foi adultério? Se não foi adultério, não pode. Não, mas aí o que é adultério, né? Aí é pesado, né? Simplesmente é a palavra. Porque aí não é questão só adultério. No caso, ele já deixou ela, ele já abandonou antes dela da situação. Porque ele não é o provedor, não é o cuidador da... Né? Então, ele, na verdade, já deixou. Já abandonou a sua esposa. E o que dizer daquele cara que não adultera,
mas machuca a mulher, né? Fisicamente, né? Nesse sentido que eu E aí ela vai ficar esperando, torcendo pra ela arrumar outra para poder sair. Pois é. É complicado. Não existe, né? Eu já vi muitas vezes assim, mulheres em situações dessa natureza dizer assim, olha, eu queria que meu marido arrumasse outra para me poder, como se isso fosse resguardar a moral dela, né? Porque aí eu posso sair, eu fico de bem com a minha igreja, eu fico de bem com a sociedade, porque aí ele me traiu, eu saí e pronto. Né? Então perceba como que essa mulher às vezes carrega, né, esse peso, né? E às vezes fica torcendo pro marido arrumar outra porque ela não aguenta mais. Deixa eu colocar um adendo numa situação dessa e outra situação que acontece também. Às vezes a mulher, de fato, ela teve um relacionamento abusivo com este homem. E, de fato, vamos lá, a partir de agora, outra situação. Outra situação da mulher. Ela se separou deste homem. Mas aí ela teve filhos com esse homem, filhos, vamos lá, pequenos. E ela, por não perdoar esse homem, por de fato ele ter ofendido ela durante tanto tempo, ela não consegue, às vezes, separar, que acontece isso, do seu ex-marido do pai do seu filho, do pai dos seus filhos. E, às vezes, ela, de fato, de alguma forma... E, às vezes, o cara pode até ser, de fato, um bom pai. Mas ele é pai. Quais os conselhos que Gesiel coloca nesse ponto aí? Como uma mulher dessa deve se portar para que também essa dificuldade que ela teve com este homem não faça com que os seus filhos tenham uma mágoa, tenham um ressentimento desse pai. Deu para entender, né? Deu. Filho não define status de relacionamento, né? Não deve. Né? Os filhos vão um dia crescer, vão fazer o seu próprio voo, vão buscar suas vidas, e como é que fica essa mulher e esse homem lá na frente, né? Se não conseguem se entender. Os filhos vão crescer, o tempo vai passar, né? E que situação é essa que você vai se colocar? Né? De ficar numa relação por conta dos filhos também não é interessante, embora não seja fácil, né? Largar de uma pessoa ali, mesmo em situação de abuso, de situação de sofrimento. Quando se tem filhos, tudo é mais complicado, né? Mas aí a gente entra no ponto que você perguntou, que é do cuidado para não se fazer a alienação parental, porque embora esse marido e essa esposa não seja bom para o outro, não quer dizer que não seja bom para o filho. Né? Às vezes é um marido ou uma esposa que não é bom como cônjuge, mas para os filhos é maravilhoso. Né? Então, a forma certa de se portar é preservando a imagem dele, do pai ou da mãe, para o filho. Né? O cônjuge precisa ter esse cuidado. Né? Olha, ele é seu pai, o problema dele é comigo, não é com você. Certo? Eu estou me separando do seu pai, porque a gente não consegue mais caminhar juntos, a gente não está mais feliz juntos, mas seu pai continua ali amando, vai continuar ali protegendo, provendo as coisas que você precisa, ele é um bom pai, então é importante que esse cônjuge tenha essa maturidade para exercer essa coparentalidade aí, né, no sentido de não manchar a imagem do pai ou da mãe ali para o filho, né? Não manchar, porque esse filho não merece ser punido, né? Não merece os respingos de uma relação que não deu certo. Porque isso mais na frente vai ter consequências para a criança, para o Vai ter adolescente, consequências. para o filho, né? Exatamente. Interessante. E aí, pensando nisso, tem que também separar a questão do não deu certo, teve o divórcio, mas a questão do perdão. São dois pontos diferentes. Né? Uma coisa é não conviver, porque às vezes eu tenho a impressão, e às vezes eu penso, e até comento isso assim, que quando eu digo, muitas vezes eu digo, eu convivo com quem, eu tenho que conviver com quem eu perdoei. Por quê? Não quer dizer diretamente que eu tenho que estar todos os dias com aquela pessoa, mas se eu encontrar, se eu ver, Exatamente. naquilo não cria uma barreira. Porque às vezes a gente diz assim, não convivo, eu não suporto ver, eu crio um muro. Se vir do outro lado, eu vou pro outro lado da Se rua. eu perdoei, qual o problema de você chegar e eu estar num... Não tenho, né? Então, só não pode, às vezes até por circunstâncias, cada um tem a sua, não ter a convivência dos afazeres diários.
Mas, no caso, um pai e uma mãe, eles vão ter uma convivência a vida toda, eles querendo ou não. Então, se tem o perdão, tem que ter a convivência. Sim. Tem que ter Uma não tem convivência como, possível. por um amor maior. Sim. Né? Então, eu convivo e a mesma coisa eu penso em questão de igreja, de família, do dia a dia. Eu suporto com amor e convivo, porque como eu perdoei, então eu suporto a dificuldade daquela pessoa. Sim. Porque se eu não conviver com um irmão, com um parente, não, mas eu perdoei, mas se ele chegar, eu saio. Eu não entendo essa questão desse perdão. Sim. Né? Então, eu sempre digo assim, olha, eu aprendi que quem perdoa, convive. Sim. Claro que tem aqueles casos de psicopatas, Sim. tem aqueles casos extremos que não é para preservação, Sim, da integridade né? física. Como é que o irmão... Olha, isso é muito importante a gente pontuar. Uma das evidências, né, do perdão é exatamente você não sentir mais nenhum tipo de tensão, né? Nenhum tipo de tensão. Se ainda sente é porque não perdoou. Mesmo que diga, não, eu perdoei, mas se vê, aí evita, passa pelo outro lado. Não perdoou. Tem alguma coisa estranha. Tá faltando alguma coisa aí nessa conversa. Não está leve. Não está leve. Ainda tem um ressentimento ali Carregado. guardado. Né? Uma das evidências do perdão é exatamente não incomodar mais. Né? Uma certa indiferença em relação ao problema que passou. Inclusive, a palavra é uma das questões de perdoar. Hernando Dias Lopes, em seus escritos, muitas vezes fala isso, né? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Exatamente. Exatamente. É a indiferença em relação à situação que ocorreu. Lembrar sem sentir dor. Se existe uma dor ainda, se ainda tem alguma situação ali que gera algum constrangimento, faz você se movimentar para o outro lado, enfim, manipula seus comportamentos, é porque ainda não perdoou, ainda existe algum tipo de ressentimento, né? E aí pode estar ancorado exatamente naquilo que eu falei no início, né? Naquela coisa do tipo assim, se eu perdoar, eu estou deixando de graça, né? O que ele fez, né? É como que alguém, tipo assim, arranhou o seu carro, e aí você diz assim, pode deixar, não precisa pagar não, né? Pode deixar, não, deixa aqui, eu mesmo conserto, né? Às vezes a pessoa interpreta muitas vezes o perdão como fazer isso, né? Como livrar o outro, né, desse lugar do erro, né? Não quer dizer que o outro não errou, não, né? Não quer dizer que você olhou para o erro dele e ignorou. Libera, né? ele da consequência. Isso, exatamente. Não, ele vai ter as consequências do que ele fez, né? De repente, ele mesmo está se punindo por aquilo, né? Mas, às vezes, na cabeça da pessoa é tipo assim, não, ele me causou um dano, ele tem que pagar pelo dano que ele causou, por isso eu não perdoo. Né? O não perdoar é muitas vezes uma forma de fazer o outro pagar. Né? Eu não perdoo, que é para ele pagar o que ele fez comigo. Né? Então, se faz questão, como eu falei no início, mantenham essa raiva, mantenham essa tensão, né, para punir esse outro. Né? É como se assim, se eu tiro a tensão, se eu tiro a raiva, fica de graça. Ou seja, ele me causou um dano e eu desconsiderei o dano. Então, isso inconscientemente não me faz querer ser independente de Deus, que eu dou o veredito e eu mesmo aplico a pena. Juiz, né? O não juiz, me faz, exatamente. Né, de certa forma, se eu não tiver esse cuidado, eu corro esse risco de querer ser Deus na terra. Tem uma frase que eu anotei aqui que é: empatia não é negar o erro do outro, mas reconhecer sua humanidade imperfeita. Né? Eu reconheço que o outro é imperfeito. Eu não estou dizendo que ele não errou. Ele errou comigo. Eu sei que ele errou. Eu sei que ele me machucou. Né? Eu não estou negando isso. Mas eu entendo que ele podia errar comigo. Ele é imperfeito. Ele podia errar comigo. Gisele, a minha outra pergunta para você, a gente já está se caminhando para o final do episódio de hoje, é uma pergunta de ordem, vamos dizer assim, até colocar aqui com questões sociais, né? Até uma questão de ordem didática isso, tá certo? Porque como a gente tem vários
vários públicos, podemos dizer, né, Célia? Vários sim. tipos de pessoas nos assistindo. Eu acho que é até interessante isso, que é o seguinte, né? Em igreja, às vezes, muitas vezes, é até falado sobre isso também. Outro dia na escola dominical a gente abordou isso. Como o tema é perdão, em várias situações. Você falou agora há pouco um exemplo aí de uma pessoa que arranhou um veículo e a pessoa disse, vá, não precisa pagar, vá lá. Não precisa pagar não, pode Enfim, ir. e aí é uma questão, vamos dizer assim, não tão grave, não é uma coisa gravíssima, né? É uma coisa ruim, né? Coisa ruim, dependendo da pessoa pegada ao veículo ali, esquenta a cabeça, vai levar para pau o outro pitar futuramente. Se for vender o veículo, o valor é mais baixo, mas não é tão grave. Mas tem situações que, às vezes, a parte que foi ofendida numa situação muito complexa. E aí eu parto da ideia do cristão e do não cristão. Por exemplo, questões de entrar na justiça. Entrar na justiça contra uma determinada empresa que não cumpriu com a palavra, não cumpriu com a data do prometido de entregar algo, né? Questão de pena para algum crime de alguém mesmo, literalmente falando, e a pessoa achar que eu não vou entrar na justiça não vou prestar o boletim de ocorrência não, porque de alguma forma eu não estarei perdoando o indivíduo que fez tal coisa. Enfim, muitos exemplos a gente daria aqui. Você entendeu essa ideia, né? Seria o contrário. Seria o contrário. Por exemplo, vamos ser mais direto. Um cristão processar uma empresa, processar alguém, necessariamente é que ele não tem o coração perdoador, coisa do tipo. Então, né? Aí nesse caso, eu acredito que o cristão ele precisa fazer uma reflexão, né? Às vezes primeiro é importante dizer o seguinte: a gente não pode achar que ser cristão é ser besta, né? Também, né? Então, assim, como a gente diz aqui no Nordeste, ser, né, besta, ser palhaço, né? Isso. Né? Ser assim, uma pessoa que não sabe se certa. defender, né? Passiva, totalmente passiva. Não, acho que não é sobre isso, né? No caso, assim, ao meu ver, né, posição minha, um cristão ele deve tentar esgotar alguns recursos até que se tome medidas mais severas, né? Então, tipo, se tenta fazer acordos. Geralmente a justiça de cara, quando você se sente lesado, um produto que você comprou e tal, geralmente a primeira abordagem é um acordo, né? A empresa oferece outro produto, né? Ou se vai para o âmbito da justiça também, no próprio âmbito da justiça, se tem ali uma audiência de conciliação, né? Então, eu acho que o cristão ele tem que estar aberto, né, para uma conciliação sempre que possível. Não sendo possível, havendo uma dureza, né, ou uma injustiça, né, no sentido, não, se eu fechar esse acordo aqui, eu vou estar sendo lesado, né? Né? Aí existe uma má-fé nessa negociação, né? Estão tentando me lesar financeiramente, moralmente, tal. Aí sim eu acredito que deve se prosseguir para as etapas superiores da justiça, né? Mas a própria justiça, ela primeiro oferta para você uma audiência de conciliação na maioria dos casos, né? E o cristão ele deve sim buscar nessa primeira instância aí, nesse primeiro momento, se colocar como alguém aberto, né? Diante de algumas coisas pequenas, comprei uma coisa, veio quebrado, né? É importante que o cristão ele tenha essa empatia, né? De muitas vezes entender que aquele outro pode não ter visto o produto, mandou errado, né? Tem gente que às vezes é muito, né? Ignorante e não tem paciência, não quer saber a história do outro, né? Olha o que você fez, você me vendeu um negócio errado e chega ali já fazendo um barulho, não precisa, né? De repente, aquela pessoa ali vai visitar a igreja, chega lá, tá o cara no púlpito. Foi esse aí que chegou fazendo barraco lá na minha loja, né? Entendeu? Eu passei por uma experiência assim, de um aparelho celular que eu mandei ajeitar e não ficou bom e tal. Aí na hora eu fiquei com raiva, mas rapaz, eu paguei, né? E tal, e não ficou bom. E enfim, tá com o mesmo defeito. Eu recebi hoje. Eu tinha recebido o aparelho, cheguei em casa, tava do mesmo jeito. Ficou 2 dias na assistência, cheguei em casa, tava do mesmo jeito. Aí na hora você quer ficar com raiva, né? Mas rapaz, eu vou lá agora mostrar que, né? Eu paguei, foi caro, né?
E aí eu cheguei já um pouco meio esquentado assim, aí eu respirei fundo na porta da loja. Eu falei, moça, veja só. Esse aparelho ficou aqui desde quarta-feira, né? E ele não ficou bom, não. Eu queria que vocês pegassem ele de volta e tal. E aí, nisso apareceu o dono da loja. O que foi que aconteceu aí, né? Percebeu a movimentação, chegou. Certo. Aí, inclusive, o dono da loja já chegou chamando meu nome. Olha, né? olha o perigo. Olha o perigo. Opa, Gesiel, o que foi aí? Aí eu, então, rapaz, veja só. Me lembrei de Também. Olha a bronca. Olha a bronca é outra coisa. Isso é bom ou é ruim? Bom e ruim. É bom e é ruim. Isso foi bom ou ruim? Chegar falando bem. Não é? Aí A pregação. ele disse, não, pode pegar aí o aparelho do menino aí e tal, a gente vai ajeitar. Aí, beleza, né? Entreguei, consegui não ficar irado naquele momento, não ficar com raiva. E depois sair com aquela consciência tranquila, né? De que tinha feito a coisa certa, né? Veja, o dono da loja me conhecia. Né? Eu não o conhecia bem, mas ele me conhecia. E aí o que é que acontece? Com alguns meses depois, o dono da loja me procurou para fazer uma consulta. Né? Tá vendo aí? Rapaz, Olha aí. Né? Pois é. Então, depois Tá vendo? eu queria agendar uma consulta com você e tal. Já pensou se eu tenho chegado lá, pá. Com certeza. Ele não iria me procurar em seguida. Jamais. Né? Então Sem tem que dúvida. ter todo esse entendimento. Não só por ser cristão, né? Mas por ser humano, né? Isso. A gente tem que, como eu falei no início, a gente tem que considerar a imperfeição do outro. Né? Então, assim, é aí onde a gente vai se predispor ao perdão. É quando a gente entender a imperfeição Mas desse outro. entregaram o celular direito depois, né? Aí depois ele entendeu. Ele recebeu ele, aí disse, eu entendi por que aquela questão. E aí eu fico numa dúvida aqui. No caso, nós falamos muito de perdoar o outro. Mas e quando eu não me perdoo por algo que eu fiz? Como tratar isso? Porque, às vezes, pode acontecer de passar, que eu já ouvi essa história, esses relatos, de passou uma vida toda e não se perdoou. A pessoa me perdoou. Todo mundo me perdoou, entendeu o que eu fiz, mas eu não me perdoo. Eu quero, mas eu não me perdoo por essa situação. E aí? É outra situação, né, Bosco? É perdoar a si mesmo, né? Perdoa a si mesmo. Talvez seja uma das mais difíceis, né? Perdoar a si mesmo, né? Porque você está ali como o algoz, né? E a vítima ao mesmo tempo, né? Aquele que cometeu o delito, né? E aquele que está sofrendo pelo delito cometido. Julgando, condenando e não Isso. se absolve. Exatamente. Mas como perceber? Aí tem que realmente ser algo, ir para o psicólogo, porque eu estava conversando num determinado grupo e a pessoa me disse o seguinte, olha, eu passei, mas não sei se foi 20 ou 30 anos, eu não me lembro com certeza, foi muitos anos. Numa questão que aparentemente para mim foi muito simples, Sim. mas que a pessoa não se perdoou. A rigidez mental, né? A postura punitiva, né? Por ter cometido ali um erro, né? Uma decisão errada. É uma pessoa muito alegre. Pois é. Que eu olhei assim, eu digo, acho que não. Por isso, é preocupante, né? É um dos casos aí, né, que é importante a gente analisar, né? É que isso que você traz acontece muito, né? Assim, um dos casos muitos casos que a gente atende, digo, de passagem, né, de pessoas que chegam lá que não conseguiram perdoar a si mesmo por uma decisão que tomaram errado lá atrás, né, por um relacionamento, né, que passou e que, enfim, que deveria ter saído, não saiu desse relacionamento, né, e aí sofreu algum tipo de consequência, por um negócio que abriu e que quebrou, perdeu dinheiro, né? Então, assim, a gente vê muitos casos desses no consultório. Muitas pessoas que chegam, né, que dizem, olha, eu tomei uma decisão em 1994, né? Em tal hora. Nunca me esqueci. Né? Nunca me esqueci, exatamente, né? E eu não me perdoo não por isso que aconteceu, porque depois dali minha vida não atinou mais, né?
Veja, quando acontece uma situação dessa, a pessoa muitas vezes ela absorve a ideia de que ela fracassou, né? Ela tomou uma decisão errada e aí ela pensa assim, não era para mim ter tomado essa decisão, né? Então eu fracassei, eu me frustrei e fracassei. Sendo que, para essas pessoas que não se perdoaram, veja só, eu costumo dizer o seguinte, no momento em que elas cometeram o erro, ou a escolha, enfim, algo que ela tenha feito lá no passado, né, não tinha como ela prever as consequências daquilo, né? Então, naquele momento, muitas vezes ela fez aquilo achando que era o certo a se fazer, né? Ou seja, falar agora, depois que vê o final do filme, é muito fácil, né? Então, se punir depois de ter assistido o final do filme é ser injusto consigo mesmo. Ninguém sai de casa dizendo, eu vou errar hoje, eu vou cometer um erro, eu vou magoar alguém, eu vou fazer um investimento financeiro errado. Não. Naquele dia ali, você está fazendo como se fosse a coisa mais certa do mundo, né? A sua visão ali de mundo, naquele momento, é aquela. Depois de ter assistido o filme e viu que ter dado errado, voltar para o passado e se castigar e se punir por isso é uma tremenda injustiça, não é verdade? Então, eu costumo dizer para as pessoas que não se perdoaram que elas estão sendo injustas com elas mesmas, porque elas viram o final do filme e agora querem voltar para o começo para se punir lá. Você está entendendo? Sendo que elas não sabiam o final desse filme antes. Agora que elas sabem, aí vão se criticar, vão se colocar na cova por isso, né? Então, é uma injustiça consigo mesmo fazer isso, né? Então, nós não temos toda a compreensão das nossas escolhas de aonde elas vão nos levar, né? Não temos como ter toda uma compreensão daquilo que é bom ou ruim para nós. A gente simplesmente precisa fazer escolhas. A gente precisa existir, né? E aí, à medida que a gente vai existindo, a gente vai descobrindo as consequências dessa existência. Essa foi uma grande discussão dos filósofos, né? O que é que vem antes? Vem a essência ou vem a existência? Né? Então, os existencialistas ficavam ali naquela. O que é que vem? Como é que a gente vive? Né? Não, primeiro a gente precisa saber como é para depois fazer. Não, primeiro a gente faz para depois saber como é. Então, primeiro a gente existe. E depois a gente descobre a essência daquilo. Né? Não tem como a gente prever, não tem como a gente saber, né? Então, viver nessa perspectiva de querer a essência das coisas para depois existir também é um tremendo engano. Você nunca vai saber se aquela decisão que você está tomando é a melhor. Nunca. Primeiro você existe, depois você descobre o resultado de ter existido. Né? Pois é, o que nós podemos prever é que Gesiel vai louvar ao Senhor com mais uma canção agora, né? Senão a galera de casa não vai nos perdoar. Para em seguida, depois que ele terminar de louvar, a gente vai dar algumas falas aqui sobre o canal, né? E em seguida, depois também, Gesiel vai explicar onde é que as pessoas podem o encontrar. Tá certo? Então, Gesiel, vamos ouvir você cantando mais uma do seu repertório aí. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que
que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Uhul! Bom demais. Então, Gesiel, para de fato encerrarmos, o tema foi quando devo perdoar, e aí você vai dizer, de uma forma bem rápida, o que Jesus nos ensina, né? De que forma nós podemos aprender com Jesus Cristo, o Senhor das Escrituras, sobre essa questão do perdão. Então, Bosco, Jesus ele é a fonte de todo perdão, né? Jesus é a fonte de todo perdão. Lá na cruz a gente vai ver ali uma profunda manifestação de perdão, né? Primeiro pelo ladrão que estava ao seu lado, né? E quando ele diz, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, diante de uma perseguição de Roma, diante de uma situação ali de tamanha injustiça aos olhos dos homens, né? Jesus foi crucificado, né? Mas em momento nenhum ele abriu a sua boca, ele murmurou, ele cumpriu a vontade do Pai, né? Então Jesus ele é a fonte de todo perdão. Cristo nos perdoou e quem somos nós para não liberar esse perdão, né? Sendo nós seguidores de Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o perdão é o poder que quebra o ciclo da injustiça, né? Outra é: somente quem compreendeu o quanto foi perdoado pode aprender a perdoar, do C.S. Lewis. Então, eu gosto muito, né? E ao longo das escrituras nós vamos ver José do Egito, né? Um exemplo ali, lá em Gênesis, né? Capítulo 50, a gente vai ver, ele foi traído pelos seus irmãos, né? E aí, em seguida, ele diz: vós intentastes o mal, Deus o transformou em bem. Não é verdade? Então, perceba como que ali em José, né, de alguma forma, já apontava para a cruz, né? Já apontava, né? Representa Cristo sendo traído, mas ao mesmo tempo exaltado, né? Ao terceiro dia ele ressuscita, né? Então, em José nós já temos uma tipologia do que aconteceria lá na frente, né? José sendo perseguido, maltratado, né? Mas aí ele libera perdão e é exaltado em seguida, né? Então, nós vamos ver também aqui Estevão, né? Atos capítulo 7, né? Foi apedrejado injustamente. E aí reflete também a cruz de Cristo, né? Cristo sendo colocado de maneira injusta ali na cruz, né? Então, a gente vai ver que ao longo das Escrituras nós somos convidados a olhar para esses grandes homens de Deus e para o próprio Jesus e ver que para vivermos bem, né? Para nos relacionarmos, precisamos exercer o perdão, né? O perdão, ele precisa de alguns pressupostos. Primeiro, reconheça sua dor
e valide o que sentiu, né? Então, é importante você validar, né? Eu me senti mal, eu me senti triste por isso, né? Eu reconheço minha dor. Esse é um primeiro ponto para viver o perdão. Reconheça que você realmente foi machucado, né? Reconheça e valide sua dor. Depois, trabalhe a empatia, não a justiça do erro, né? Trabalhar a empatia, não a justiça do erro. Não é sobre estar certo ou sobre estar errado, né? Muitas vezes o outro vai estar errado mesmo, né? Mas a gente vai trabalhar o quê? A partir da empatia, né? Ou seja, eu vou entender que esse outro é imperfeito, né? Vou entender que ele não tinha a obrigação de acertar comigo, né? E se caso for, eu vou me colocar na posição do facilitador dessa relação, como a gente conversou aqui, né? E, em terceiro lugar, decida pela liberdade e não pela prisão emocional, né? Quem não perdoa carrega consigo o ofensor em forma de rancor constante. Então, retomando a nossa fala, quem não perdoa carrega consigo o ofensor, né, em forma de rancor constante. Carrega consigo. Carrega consigo. Né? E o rancor, o ressentimento, a mágoa não elaborado dentro de nós vai ser, de alguma maneira, um agente estressor. O nosso cérebro vai identificar o agente estressor, vai fazer com que ele produza mais cortisol, vai fazer com que ele produza mais adrenalina e, naturalmente, nós vamos nos tornar pessoas mais ansiosas, mais alertas, né? O nosso cérebro vai ativar uma área chamada amígdala, responsável pela resposta emocional, o sistema límbico, que está ali para preservar a nossa sobrevivência. Quando ele percebe que existe um agente estressor ali, um conflito, uma emoção que você não está conseguindo lidar, ele vai se ativar, vai liberar mais cortisol para que você se proteja daquela situação, né? Então o próprio corpo, o próprio cérebro clama pelo perdão. Ele quer que você resolva. Enquanto você não resolver, você vai ficar se sentindo mal por isso. O aumento da adrenalina, o aumento do cortisol pode fazer com que sua imunidade baixe, né? E aí, por falta de um perdão, vai uma imunidade baixa, vai sintomas depressivos, vai queda de cabelo, vai gastrite, vai dermatite, vai um monte de coisa. Jesus. Muitas vezes pela falta de um perdão. Você já pensou? Por quê? Aquele sentimento mal elaborado está sendo absorvido como um agente estressor. Ou seja, a falta do perdão lhe consome literalmente. Lhe consome literalmente. Corpo, o perdão, alma e espírito. Rapaz. Perfeito. Ele tem os efeitos terapêuticos, né, restaurativos comprovados cientificamente. Pois Né? é. Então, quando devo perdoar? Sempre. Sempre. Né, Gisiel? O segredo para viver bem, um deles é esse aí. A fala Perdoar é essa. sempre. Gisiel, outra coisa. Como é que faz que eu não consigo perdoar, Gisiel? Eu não consigo perdoar. Eu, como bom vascaíno... Faz 25 anos, Gisiel. Esses cabelos brancos, Gisiel, tem aumentado, as minhas ansiedades têm aumentado. Eu não perdoo os dirigentes do Vasco, que há 25 anos me fazem sofrer. Sua esposa é vascaína também? Não, ela não gosta de futebol. É por isso. Mas aí como é que eu resolvo isso? Próximo podcast agora. Ei, marca lá. Diga ele, marque lá no consultório. 25 anos não é fácil. Aí eu vou lhe dirigente do dizer, Vasco já que eu faz não estou os por Vasco. vascaínos. O problema Não vou é perdoar, seu, né? se não perdoa. Ou então vá para uma sessão lá com ele. Que ele... Venha-se embora torcer pelo Flamengo, rapaz. Daqui a pouco o Gisiel vai dizer onde é que as pessoas o encontram, tá certo? Onde é que fica o consultório, a clínica de Gisiel Marcos. Quero agradecer ao pessoal que apoia o Religados, né? JM Kids, Decidida Moda Praia, Multiclin Saúde, Esquadra Imóveis e Mazé Transfer. Que Deus abençoe sempre essas empresas que confiam nesse trabalho do Religados Podcast. Que Deus abençoe a todos. E você, empresário, né? Você que nos conhece a mim, conhece a Célia, conhece a Edmilda. Edmilda que está em franca recuperação. Sim. Né, Um Célia? abraço pra irmã Edmilda Edmilda. teve um pequeno acidente, Gisiel. Não sei se você soube, né? Soube.
então está se recuperando. Daqui a uns dias ela está de volta do Religados, tá certo? Então você que confia na gente, conhece esse nosso trabalho, hoje foi tão importante, tão edificante, tão didático, tão instrutivo para a vida, né? Um assunto como esse, né? Com o Gesiel sobre a questão do perdão, a importância do perdão. Então nos procure a mim, procure a Célia, tá certo? Procure a Edmilda, porque a gente tá precisando, né? Precisando de patrocinadores. Tá bom, Religados tá precisando, então se vocês puderem, quem puder colaborar, dá um toque para nós, que a gente agradece demais. Quero agradecer aí ao grande Eduardo Brito da técnica, como sempre, rapidez e eficiência. Meu querido Gesiel, então, para de fato nós encerramos, a gente agradece demais por hoje, tá certo? Essa grande contribuição que você nos trouxe. Então, as pessoas que nos acompanharam, que vão acompanhar essa gravação nos outros dias, Gesiel, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Onde é que fica seu consultório, os horários? Fique à vontade. Eu que agradeço, Bosco, pelo convite mais uma vez, a audiência desse podcast, né, que tem abençoado muitas vidas. Os vascaínos também, né? Explica aí para os vascaínos que sofrem como eu, fazer essa visita a você. A irmã Célia, né? Isso. Por trazer perguntas tão interessantes junto com o Bosco. É sempre muito bom estar aqui, né? E poder contribuir para a construção da consciência das pessoas, né? Com certeza um podcast desse pode chegar ao coração de alguém e transformar, né, a vida de alguém, né? Uma conversa franca como essa, leve, espontânea, né? Ela pode ser chave terapêutica, ela pode ser libertadora para muita gente. Então eu me sinto honrado de estar aqui, me colocar à disposição e quero dizer que estamos aqui, né, em Santa Cruz, lá na Avenida Padre Zuzinha, número 491, né, ali em frente ao açaí de Niltinho, por ali, ao Coreto. A gente tem o nosso ponto lá, né, o primeiro andar, né, e você nos acha na rede social também, né, que é por lá que a gente vai para o WhatsApp e faz o agendamento, né, você que deseja uma consulta, né, então é @PSI Gesiel Marcos, @PSI Gesiel Marcos, me adiciona lá no Instagram, né, me segue, né, e aí lá você pode entrar em contato comigo e a gente tentar agendar um horário com você. Muito bom mesmo. A gente agradece demais, então, Gesiel. Célia, semana que vem, tamo junto. Estaremos, né? sim. Se semana Deus que vem quiser. estaremos batendo papo aqui Sim. com a irmã Kessia, né? A irmã Kessia da Assembleia de Deus, Pernambuco, esposa do pastor da Assembleia de Deus, do pastor André Alencar. Isso mesmo. Daí ela vai falar sobre essa questão de esposa de pastor. Inclusive, a mãe de Gesiel, né? A irmã Mazé teve o ano passado. Esteve aqui, foi né? muito falando bom. sobre esse tema. Sim. Né? E aí vamos ver a visão assembleiana dentro dessa temática com a irmã Kessia na próxima semana, esposa do pastor André Alencar. Valeu a todos, obrigado mesmo, Deus abençoe. Não deixe de nos seguir no Instagram, afinal de contas haverão cortes de muitas dessas falas de Gesiel aqui hoje no Religados, tá bom? Deus abençoe a todos, valeu, tchau!